Pouco mais de 3 anos após o desastre de Mariana, volta mais uma grande catástrofe numa barragem, enfim, numa contenção que rompeu mais uma vez na Vale do Rio Doce e novamente são os mesmos problemas. Quem é o responsável, quem vai ser criminalizado e qual a culpa do governo nisso? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, mas antes se inscreva no nosso canal, dê um like no vídeo, ative o sininho para receber as notificações e se você quiser ajudar a MBL, acesse www.mbl.org.br/contribua. E vai no meu canal também, Rubinho Nunes MBL, se inscreve lá que tem bem bacana. Valeu, gente, vamos lá. Bom, o tema da semana que infelizmente acabou assombrando todos os brasileiros e talvez até o mundo foi justamente o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. Pouco mais de 3 anos após o rompimento da barragem de Mariana e um desastre ambiental ainda maior e uma perda humana muito maior. São centenas de desaparecidos e provavelmente centenas de mortos nessa tragédia que aconteceu em Brumadinho. O lado positivo de tudo isso é que fica muito claro que a grande qualidade do brasileiro é a generosidade. Em um dia de doações, inclusive encabeçadas pelo MBL, pudemos arrecadar mantimentos, água, remédio para essas pessoas que precisam muito do apoio de todo mundo. O governo Bolsonaro já foi até lá para verificar o que pode ser feito. E dentro desse tudo, a grande dúvida que surge, a grande questão é qual a responsabilidade das pessoas, das autoridades, enfim, o que poderia ter sido feito para que essa tragédia fosse evitada. Enfim, quem efetivamente é responsabilizado? A Vale do Rio Doce, inclusive, apontou que no ano passado, em setembro, uma empresa alemã elaborou um laudo nessa mesma barragem de Brumadinho e disse que estava tudo ok, estava tudo muito bem e que não haveria rompimento da barragem. Infelizmente, a gente viu na última sexta-feira que não foi bem isso o que aconteceu. Mas fato é que a esquerda, os núcleos de esquerda, essa canalhada de pessoas que não liga para o próximo, não liga para o humano, está se aproveitando de toda a situação para fazer um grande emaranhado político e assim atacar o governo Bolsonaro, atacar o governo Zema, ambos que assumiram há 25 dias. E ainda assim são os grandes responsáveis pelo rompimento dessa barragem, uma barragem que já existe há décadas, que inclusive foi administrada pelo governo Pimentel. O governo Pimentel que inclusive autorizou o aumento da extração, a desburocratização para a extração de minérios em Minas Gerais. E mais do que isso, o governo Dilma Rousseff, a ex-presidente Dilma Rousseff, que elaborou um decreto colocando como rompimento de barragens desastre natural, um desastre natural e não um crime ambiental, não um crime, uma atrocidade dos responsáveis. E é nesse ponto, inclusive, que eu quero chamar a atenção de vocês. Vamos ao que diz o decreto. O decreto da Dilma Rousseff, assinado no dia 13 de novembro de 2015, tá? 2015, importante dizer, diz justamente aqui que altera o artigo 2º, dizendo o seguinte: o decreto 5.113 de 2004 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 2º, parágrafo único. Para fins do disposto no inciso 16º do caput do artigo 20 da Lei 8.036 de 1990, considera-se também como natural o desastre decorrente do rompimento ou colapso de barragens que ocasione um movimento de massa com danos a unidades residenciais. Esse decreto ele tem uma grande vantagem para a população, a gente tem que dizer bem a verdade. As vítimas do desastre ambiental, como o ocorrido em Brumadinho, eles podem sacar o FGTS. Então eles podem ter acesso a recursos pessoais, aquela economia que o governo tira obrigatoriamente de todo mundo e bota numa conta que não rende nada. Afinal de contas você deve saber, aí a mamãe falei, deve saber quanto rende o FGTS. Nada. Mas as pessoas têm acesso a essa economia forçada do governo por conta desse decreto da Dilma Rousseff. Mas tem um segundo ponto, uma coisa ali escondida, meio abjeta no meio disso que as pessoas não sabem. Por força desse decreto, o rompimento de barragens, como ocorrido em Mariana e agora em Brumadinho, considera-se desastre natural. E uma vez que é um desastre natural, impõe-se um argumento jurídico passível de isentar de responsabilidades o presidente da Vale, os responsáveis que não fizeram a manutenção adequada.
Cocei o nariz, tá? Você corta essa parte. Por manutenção adequada, é justamente tomar medidas preventivas. A gente viu entrevistas de pessoas dizendo que estava havendo vazamento, enfim. Tinha-se alguns pontos que deviam ser considerados na represa, na barragem, que não foram levados em consideração. E isso levou a esse desastre humano, esse desastre ecológico. Uma questão de responsabilidade que se arrasta por anos. Se arrastou pelos governos Pimentel, aí se arrastou, entrou agora no governo Zema. O Zema é o governador de Minas Gerais há 25 dias. Não há como apontar uma responsabilidade do Zema por isso. Mas por conta desse decreto da Dilma Rousseff, os responsáveis da Vale, que não foram presos no desastre de Mariana, também não serão presos nesse desastre. E assim como eu, você deve estar pensando, pô, o filho da mãe que não cuidou daquilo lá, que levou ali consigo centenas de vidas, milhares de pessoas ficaram desabrigadas, crianças, idosos, animais, a fauna e a flora que foi de alguma forma prejudicada. E o que vai acontecer? Absolutamente nada. Bloquearam lá 1 bilhão da conta da Vale, um troco para o faturamento que a empresa tem, para indenizar as pessoas, para indenizar, enfim, o Estado, para que se visse o desastre ecológico. E mais do que isso, aí se você para analisar, na época da Copa do Mundo, aí eu estou falando do governo Anastasia, PSDB em Minas Gerais, apontou-se o desvio de alguns milhões de reais que vinha dos recursos da extração de minérios, que deveria ser revertido para manutenção de barragens, enfim, para cuidado do meio ambiente, foram desviados para a obra do Mineirão. Aquele Mineirão que serviu para a inauguração da Copa do Mundo, o grande feito do governo do PT e Lula, que o PSDB do Anastasia se aproveitou para fazer alguns desvios de recursos ali. Então há a responsabilidade do Anastasia, do PSDB, que tomou uma derrota acachapante nas últimas eleições. Há a responsabilidade do governo do PT, que trouxe uma Copa completamente desnecessária para o Brasil, tornando o caminho fértil para que as pessoas tirassem o dinheiro do meio ambiente, o dinheiro da fauna, da flora, da manutenção de barragens e jogasse num elefante branco no estádio do Cruzeiro, que não tem nenhuma utilidade lá em Minas a não ser albergar jogos, que o próprio Cruzeiro deveria manter seu estádio, não o governo de Minas Gerais. Assim como foi feito em São Paulo também, com o Itaquerão, mais de R$1 bilhão jogado fora naquela obra. E aí você para e pensa, houve esse problema. O decreto da Dilma que isenta de responsabilidade. E mais do que isso, o emaranhado todo de irresponsabilidade foram fatores preponderantes para que houvesse esse desastre natural. A vida dessas pessoas que foi ceifada nesse desastre natural está nas mãos justamente desses políticos, desses governantes. E eu não estou aqui para passar o pano no Zema nem no Bolsonaro, mas não há como se fazer uma política canalha, como a esquerda tenta fazer, e dizer que a culpa é da direita. Porque ao invés de terem ali a preocupação humanitária, a preocupação ambiental, estão preocupados em apontar para culpados. Só que se esqueceram que no desastre da Mariana, em 2015, era justamente a Dilma Rousseff que presidia o país. E essa mesma galera estava dizendo que não se pode fazer política com isso. É engraçado que as pessoas que estão apontando como criminosos e utilizando o desastre para apontar a responsabilidade do Bolsonaro, que volto a dizer, não tem nenhuma, são as pessoas que quando teve um problema no Ceará, e aí a ampla maioria das pessoas votou no PT, no Fernando Haddad, a própria direita, o governo Bolsonaro, mandou a Força Nacional. E é esse o ponto que eu digo, não é uma questão de preferência política, é uma questão de caráter. E o pessoal da direita, quando se trata em vidas humanas, quando se trata no cuidado com o próximo, tem caráter. O pessoal da esquerda prefere comemorar o falecimento de pessoas porque a cidade de Brumadinho, 60% votou em Bolsonaro. O que não se pode fazer é isentar de responsabilidade os responsáveis. A empresa Vale do Rio Doce tem que ser responsabilizada. Os políticos que de alguma forma deixaram de fiscalizar, os fiscais que não fizeram o próprio trabalho, devem ser responsabilizados. As famílias que perderam a casa, perderam entes queridos, devem ser indenizadas. Os trabalhadores que faleceram devem ser indenizados, mas não com indenizações patéticas de 100, 200 mil reais. Quanto vale uma vida que foi perdida naquele rompimento de barragem? É esse o ponto que deve ser analisado por toda a sociedade. E não o que a esquerda vem tentando fazer. Os grandes resistentes, a lá Jean Willis, que preferem correr do debate correto, que preferem se isentar de uma apuração necessária, porque simplesmente preferem atacar Jair Bolsonaro, atacar o Zema, governador de Minas Gerais, por conta de uma pauta política. Esse desastre ambiental não é pauta política, esse desastre ambiental é pauta ambiental. E a pauta ambiental que se vê nesse ponto é justamente a responsabilidade de cada um. Essa responsabilidade que a gente não pode isentar. E aí vem a galera da contrária à privatização e fala, não, mas a empresa é privada, a fiscalização é do Estado. Se o Estado não fosse ineficiente para fiscalizar, a empresa não tinha feito isso.
Se houvesse uma abertura de mercado com concorrência, inclusive, isso não haveria acontecido. Se estivesse nas mãos do Estado, sequer haveria alguém para ser punido, não haveria um presidente. As pessoas estariam ali, de uma forma ou outra, isentando. Aqueles que processassem a empresa entrariam no precatório, receberia daqui décadas. Essa seria a marca do Estado. Felizmente é uma empresa privada, que existe caixa, que houve o bloqueio de R$1 bilhão. Então toda a retórica da esquerda, que tenta de alguma forma se aproveitar dessa tragédia para fazer política, tomba por terra, assim como tombaram por terra na campanha e tomba por terra a sua resistência com Jean Willis. A esquerda mostra dia após dia que é um fiasco humanitário, um fiasco ecológico e principalmente um fiasco político.